Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite, Pai. Através dos louvores, através da palavra. Senhor, usa os teus servos, Senhor, aquele que vai transmitir a tua palavra, Jesus. Fala conosco, ó Pai. Nesta noite já te agradeço pelo dia que passou, Senhor, e por esta noite que chegou, para estarmos aqui, Senhor, adorando a Ti. Em nome de Jesus, receba, Senhor, este culto, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino 515. Vamos lá? Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei comigo. Vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será pro deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par. Eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei comigo. Vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei comigo. Vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei, ao Salvador
Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos louvar também o hino 20. Livres de pecar, sereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Os irmãos me ajudem aí, que faz tanto tempo que eu não canto com esse hino. Agora nós vamos tirar ele. Livres de pecado, livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus, ele morto. Olhai para o Cordeiro de Deus, o coro. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. É assim? Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus, ele morto cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus, para o Cordeiro de Deus. Que só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Encherá o vosso coração, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, para o Cordeiro de Deus, Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus,
porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombra vem cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo pode. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Eu que estava cantando num tom errado aqui, mas a letra deste hino é maravilhosa. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se nós olhar para a vida do homem, para a vida do ser humano, nós vamos encontrar tantas falhas. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós vemos nele a salvação e a santidade, que nos faz triunfar em meio às dificuldades. Quero convidar o irmão Jonas para estar dando início. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que bom, irmãos, estarmos na casa do Senhor, para junto podermos alegrar na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos colocar-se em pé e abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao versículo 20. Graças a Deus o Senhor nos concede essa oportunidade, irmãos, de estarmos adorando a Ele. Sabemos que Ele nos deu aí um dia, uma semana, mas este momento é o momento de retribuir por que Ele tem feito por nós, por tudo quanto Ele tem feito. A palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao versículo 20, nos diz o seguinte: E disse-lhe um da multidão: Mestre, disse a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não se consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derrubarei o meu celeiro, e edificarei outro maior ainda, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, porém para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens reservado, para quem será? Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos, irmãos, que nada deste mundo pode nos separar do amor do Senhor. A riqueza não pode nos separar, os nossos bens não podem nos separar. Sabemos que temos sim que prestar adoração ao Senhor e saber que o Senhor um dia virá buscar a tua igreja e o nosso tesouro está guardado no céu. Aleluia. Irmãos, tem um pedido de oração aqui para o irmão Renan. Pede oração para o seu amigo que sofreu um acidente no trabalho, um choque elétrico. Ele teve uma parada cardíaca e está hospitalizado. Vamos orar então para o amigo do nosso irmão Renan. Quantos mais necessitam da oração da igreja?
Irmãos, devemos orar um pelos outros. Sabemos que os dias que passamos são os dias difíceis, dias de tribulação, mas sabemos que nós que servimos ao Senhor devemos sempre estar com o coração voltado a buscar ao Senhor, porque sabemos que é Ele que nos socorre no momento difícil. Senhor nosso Deus, somos gratos por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui cultuando o Teu nome, juntamente com a Tua igreja, Senhor. Deus, abençoando a cada um dos Teus filhos que aqui estão. Senhor, os que estão a caminho, traga em paz, ó Deus. Estamos reunidos para adorar o Teu nome. Deus, receba esta noite o nosso louvor. Senhor, sabemos que cada um, Senhor, dos Teus filhos que aqui estão, são responsáveis pela adoração que irá prestar a Ti. Deus, abençoando poderosamente a cada um, dando a recompensa, Senhor, aos Teus filhos, Senhor, aos amigos que nos ouvem pela internet, Senhor, que o culto desta noite, que os hinos, Senhor, que vão ser entoados, que estão sendo entoados esta noite, a palavra lida, a mensagem da Tua palavra, possa, Senhor, falar no coração de cada um dos Teus filhos. Fala, Senhor, profundamente. Senhor, convence o homem do pecado. Senhor, porque só sabemos que só o Senhor pode perdoar pecado e levar o homem para o céu. É o que nós te pedimos em Teu nome, Jesus. Te agradecemos. Fica conosco, fica com a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos já prosseguir com o trabalho. Queremos já ouvir a nossa irmã Mara, que vai adorar o nome do Senhor. Depois da irmã Mara, a nossa jovem Laura também prepara um louvor para estar adorando o Senhor. Sabemos que hoje as irmãs estão ali na sede, mas hoje era culto das irmãs. Mas devido a um trabalho na sede, elas foram ali cooperar com as irmãs da sede. Mas o Senhor concede sempre este momento, esse grupo que aqui estamos, para adorar ao Senhor. O Senhor é o dono, irmão, de tudo. E Ele receberá o louvor e a adoração de cada um esta noite. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Com a minha vida quero adorá-lo, com tudo que tenho, Deus, eu quero adorá-lo. Sei que sou pequenino, mas quero adorá-lo, prostrado aos Teus pés. Deus, eu quero adorá-lo. Diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a Tua presença, pois sem Ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos Teus pés. Eu quero Te adorar, porque sei que Deus Tu és. Eu Te louvarei, eu Te louvarei, eu Te louvarei. Tu és meu Rei.
te adorarei, te adorarei, eu te adorarei, tu és meu rei. Diante do trono vou erguer o meu altar. Quero a tua presença, pois sem ti não posso ficar. Eu quero derramar o meu vaso de alabastro aos teus pés. Eu quero te adorar, porque sei que Deus tu és. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei, eu te adorarei, tu és meu rei. Eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, tu és meu rei. Te adorarei, te adorarei, eu te adorarei, tu és meu rei. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jovem Laura com a oportunidade. E após a jovem Laura, o presbítero irmão José Alves prepara aí uma palavra para transmitir para a igreja essa noite. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem,
tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Graças a Deus, presbítero irmão José Alves com oportunidade. E após a palavra do irmão José Alves, alguns dos jovens têm... O Jefferson estará apresentando um louvor em adoração ao nome do Senhor Jesus. Com muita alegria, quero saudar os que estão presentes, com a gloriosa paz de nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Estamos em pouco número mesmo aqui neste lugar, queridos irmãos, mas é assim mesmo. Mas nós temos uma promessa de nosso grande Mestre Jesus Cristo, que diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui com nós, viu? Louvado seja o santo nome do Senhor. E aonde que Jesus está, queridos irmãos e irmãs, há abundância de alegria. Vimos que uma vez Jesus chegou num lar que estava triste, aquele lar, estava algumas até chorando, e Jesus chegou ali, que é na casa de Pedro, e a sogra dele estava com muita febre, estava um lar tão triste, aborrecido. Mas quando Jesus chegou, queridos irmãos, ele tocou naquela sogra de Pedro que estava acamada com febre, e logo a febre deixou, ela se levantou e já foi servir. Que maravilha! Houve naquele momento alegria, alegria chegou, porque aonde Jesus está, tem abundância de alegria. E aproveitando aqueles povos daqueles bairros ali onde estava Pedro morava ali, e ali souberam que Jesus estava lá na casa de Pedro, queridos irmãos, e ali ia lá para ver Jesus e receber as bênçãos de Jesus. Às vezes algum que estava enfermo, eles iam ali à tarde daquele dia, quando ele curou a sogra de Pedro. Aí juntou bastante gente ali na casa de Pedro, e ali Jesus, meramente com a bendita e gloriosa palavra do Senhor, expulsou daqueles povos que estavam doentes os espíritos e curou todos que estavam enfermos, para que cumprisse, querida igreja, queridos irmãos, o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele levou as nossas enfermidades, Ele levou as nossas dores, Ele levou os nossos pecados. Os irmãos, se quiser observar esta palavra que eu estou falando, está em 8 de Mateus, no versículo 14 em diante, e a respeito da profecia que foi falada pelo profeta Isaías, está ali em 53 de Isaías, que
a palavra gloriosa que está escrito, que Jesus deixou para a nossa meditação nos dias que estamos vivendo, viu? Por isso que nós estamos aqui em pouco número. Era bom se tivesse bastante gente, bastante crente para alegrar uns com os outros, mas é assim mesmo, né? Nunca que a gente tem, assim, a oportunidade de a igreja estar lotada, cheia. Mas estamos alegres, porque Jesus está com nós neste momento. Bendito seja o santo nome do Senhor. E quando nós estamos reunidos, nós cantamos um hino de louvor, alegrando a igreja e também alegrando o nosso Salvador Jesus Cristo, porque Ele é digno de todo o nosso louvor. Eu sempre... Agora a gente já vai ficando mais novo, né? A gente fica meio desanimado, mas sempre eu gostava de cantar um hino para louvar o Senhor. Principalmente o hino da harpa, que acho que é 89, que diz assim, olha, conta-me sim de Jesus, para na mente guardar, agravável, irmão. Como foi que padeceu na cruz para me libertar, a sua paixão e morte, a começar no jardim. Não houve mais quem tivesse um sofrimento assim, só amor, só amor, só amor, sublime e grande amor. Esse é só uma estrofe e o coro desse cântico. É muito bonito e é bom a gente louvar o Senhor. Porque se os irmãos for observar a Bíblia, em muitos pontos sobre a respeito dos louvores ao nosso Deus, tem bastante, viu? Olha, ali no Salmo 50 mesmo, tem ali 2 versículos que falam a respeito do nosso louvor que nós temos para dar ao Senhor. Eu acho que o versículo 14 do Salmo 50 diz assim, olha, a gente esquece, mas eu vou ver se eu lembro aqui na memória velha. Diz assim, oferecer a Deus sacrifício de louvor e para o Altíssimo Deus os seus votos. Versículo 14 do Salmo 50. E o versículo 23 do Salmo 50 diz assim, ó, aqueles que me oferecem sacrifício de louvor, esses me glorificará. E aqueles que bem ordenam os seus caminhos, eu mostrarei a salvação que vem de Deus, e é pelo sacrifício de Jesus, irmãos. Por isso que é bom nós louvar o Senhor. Enquanto nós estamos louvando o Senhor, nós estamos dando um pequeno sacrifício para o Senhor, sacrifício de louvor. Porque grande foi o sacrifício de nosso grande mestre Jesus Cristo por nós, viu? E no profeta Isaías também, acho que se não me engano é 43 de Isaías, e o versículo 21. Diz assim, querida igreja, presta bem atenção. Este povo que eu formei para mim, para que me deste louvor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Por isso que nós temos que cantar os louvores ao nosso Deus. Ali tem um levita ali, ó. Está com a viola na mão. É bom. Os levitas alegravam muito, porque quando eles chegavam ali, já chegavam com os seus instrumentos tudo finadinho, tudo no jeitinho. Aí quando ia louvar a Deus, para adorar a Deus com os seus louvores, ali naquele tempo dos levitas,
Então ele já estava tudo com seus instrumentos, tudo preparado, tudo afinadinho, tudo no jeitinho. E a coisa saía bonita mesmo. Sabe que coisa medonha? A gente sempre lembra dessas coisas pela palavra de Deus. Querido Deus, que Deus abençoe este povo que hoje está aqui, esse momento, pouco no mesmo, mas está fazendo a vontade do Senhor. Esteja com nós, para que nós podemos sempre estar no ânimo do Senhor, para fazer o trabalho do Senhor. Esteja com essa igreja, esteja com nós todos os momentos da nossa vida, porque nos carecemos do Senhor todos os momentos de nossa vida. É o meu pedido neste momento, que o Senhor abençoe mesmo essa igreja, em nome do seu Santo Filho amado. Amém, glória a Deus. Que Deus abençoe a continuação do trabalho, irmãos. Não esqueças de abrir a sua boca e dar um louvor para o Senhor. Que Deus abençoe a continuação do trabalho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Isso para nós é um orgulho em ter aqui o meu pai, já com quase 92 anos, ainda relembrando dos versículos da palavra do Senhor. Meu pai, há 6 anos atrás, ele sofreu um AVC e perdeu uma porcentagem da sua memória, mas ainda continua aí falando, evangelizando, todos os lugares que passa, sempre quando eu levo ele ao médico, ele acabou de ser atendido, ele deixa uma mensagem evangelística, seja ele doutor, seja ele a pessoa que está atendendo, mas nunca sai sem deixar uma palavra de Deus. Esses dias estivemos ali na Caixa Econômica, aí depois de todo o atendimento, aí ele levantou, entregou uma mensagem para a atendente, falou de Jesus para ela e não se envergonha, irmão. Em qualquer lugar ele está ali anunciando as boas novas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir então o jovem Jefferson que vai adorar ao Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele
Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, estamos aqui com um visitante, o Renato. Renato, é um prazer ter você aqui conosco, né? Para nós é uma alegria e sempre que desejar, as portas estão abertas para te receber, em nome de Jesus. Seja bem-vindo no nosso meio, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos estudando o último trimestre, o quarto trimestre da nossa lição de 2018, onde o tema é as parábolas de Jesus. As verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Nós já estudamos a primeira lição, que é uma lição para a vida, a segunda lição, ouvir e anunciar a palavra de Deus, e nós vamos estudar a terceira lição, o crescimento do reino de Deus, que ele vai falar um pouco do grão de mostarda e o fermento, que vai ser estudado amanhã, domingo. Na capa da nossa lição está uma mão, né, cheia de sementes sendo lançadas. Então é uma lição muito maravilhosa para nós estar estudando. Se você sentiu o desejo no coração, venha aprender conosco na lição que está uma bênção. Amém? Quero convidar aqui o diácono Ivanor, que vai estar fazendo a administração da oferta. E logo em seguida o Dejair vai estar louvando. O nosso irmão Dejair vai estar louvando ao Senhor, enquanto nós contribuímos para a obra de Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Bom, vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor em relação às ofertas, as contribuições para a obra do Senhor. Vamos para uma leitura bem conhecida, que está lá em Malaquias, capítulo 3, e o versículo 10. Deus é maravilhoso e o Senhor nos tem abençoado grandemente. Eu sou prova disso. O Senhor não tem deixado faltar nada no meu lar, muitos e muitos anos. O Senhor sempre tem me dado com abundância. Então leamos a palavra do Senhor, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vós advenha a maior abastança. Por causa de vós, repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui o Senhor dizendo que o Senhor vendo a nossa fidelidade, irmão. Que quando nós contribuímos, reconhecemos a palavra do Senhor e entendemos a palavra do Senhor e fazemos isso de coração, então o Senhor repreende o devorador, porque nós somos a vinha do Senhor. O
somos o povo do Senhor, e o Senhor guarda o seu povo e os livra. E o Senhor não permite que a nossa terra seja estéril, que ela sempre venha produzir e tenha com abundância, e que os celeiros sejam cheios. Aí, desde uma vez que nós, às vezes, prendemos as coisas que são do Senhor, porque se olharmos, tudo é do Senhor. Foi o Senhor que nos criou, é o Senhor que nos dá o trabalho, que abre a porta das empresas, é o Senhor que nos aumenta o salário, faz com que a empresa vá bem, que possa aumentar o salário. É o Senhor que nos dá vida, dá força para trabalhar. É o Senhor que nos sustenta e nos dá sabedoria para que possamos exercer o nosso posto de trabalho. Tudo é o Senhor que faz. E nós somos como mordomos para administrar as coisas do Senhor. Então, se olhar e dizer que vai fazer falta, pode estar apertado, é questão de fé. Mas é do Senhor. Tudo é o Senhor que deu. Se creres, como Jesus disse para Maria, verás a glória de Deus. Eu vou contar foi um testemunho que esse eu ouvi contar muitíssimos anos. Antes de orarmos, diz que tinha uma pessoa que atendia um orfanato, era um pastor, e tinha muitas crianças que dava comida e coisa, e foi indo e esgotou todos os recursos que tinha, e não tinha mais nada. E acabou, daí eles, e agora? Lugar difícil, e agora como é que vão fazer? Daí que ele falou para a esposa deles, eu vou entrar no quarto e vou orar ao Senhor. Mas às vezes tem que ter confiança. Vamos dizer, fazer uma oração, fazer o Senhor, e lembrar que as palavras do Senhor são poderosas. E ele entrou no quarto e foi orar, diz, e não me chame, só me chame se for uma causa muito... Aí começou a orar, ele passou a noite orando, e clamando ao Senhor de onde viriam recursos para sustentar aquelas crianças e os demais que precisavam. Mas que no outro dia um fazendeiro apanhou uma porção de dinheiro para levar, para depositar no banco. Aí quando ele começou a colocar num saco aquele dinheiro para sair, para ir a cavalo, aí com a voz chegou e disse assim, pega esse dinheiro e leva para fulano de tal lá e entrega para ele lá. Diz que ele pensou consigo e disse, não, esse dinheiro é meu, tudo é meu, como é que eu vou levar para fulano lá? E não deu muito ouvido à voz. Aí ele pegou e montou a cavalo e foi. Quando ele ia passando lá perto, a voz falou bem forte com ele, pega esse dinheiro aí, entrega esse dinheiro para fulano de tal. Aí ele questionou de novo, mas esse dinheiro é meu, não é do fulano, ele não fez nada. Aí a voz insistiu, ele disse, tá bom. Chegou lá e encostou lá na frente e jogou aquele saco. Fulano, tá aqui o dinheiro, você quer comer o dinheiro? Fica o dinheiro aí, Jogou o dinheiro lá, a esposa chamou o pastor, que estava no quarto orando. Ele veio banhado de lágrimas de lá, e pegou o dinheiro e foi comprar as coisas para sustentar, socorrer as necessidades, irmão. Irmãos, Jesus nos dá o necessário. Vivemos em crise, sim, vivemos, irmãos. E eu me esforço em meu trabalho, só quando as forças não dão muito, mas me esforço, porque eu reconheço o quanto o Senhor tem me dado, tem abençoado maravilhosamente, irmãos, tem me livrado de tantos acidentes, de tantas coisas, e tem suprido. O Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. Coloque o que tiver, mas com alegria. Se for contribuir, se não puder contribuir com R$5, com R$2, com R$1, contribua com 10 centavos. Mas faça com alegria. Se fazer entregar 5 ou R$2 e ficar pensando no coração
que esse serviria para alguma coisa e vai fazer falta, às vezes ele foi como aquela viúva pobre, não tinha nada, ela tinha só umas moedinhas, mas ela entregou com alegria, colocou lá para o Senhor, e o Senhor os abençoou. Irmãos, coloquem em pé e nós vamos orar ao Senhor, e o Senhor é poderoso para nós abençoá-lo. Maravilhoso Deus, Pai da glória, fizemos a leitura da Tua palavra. Eu creio, Senhor, e sei que tudo vem do Senhor. Tudo o Senhor que formou os céus e a terra, todos os minérios de ouro são tudo do Senhor. Formou o homem, deu força, deu braço, deu perna, deu vigor para trabalhar, deu sustento. O Senhor, quando nos criou, proveu todas as necessidades para que não falte nada para nós, Senhor. Papai, mas se porventura, Senhor, alguém está em aperto, está desempregado, Senhor, e está faltando alguma coisa, o pão em casa, Senhor, às vezes porque faltou a fé, ou por algum problema, Senhor, que trouxe causar isto, Senhor, eu suplico, Senhor, nesta noite, que o Senhor abençoe essas pessoas, Senhor. Aleluia. Que eles venham ter, Senhor, com abundância também, como aquilo que o Senhor tem me dado. Que eles tenham, Senhor, para testemunhar, Senhor. Que seus celeiros sejam cheios, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor sempre se preocupou com os pobres, com os necessitados, Senhor. E nesta noite, Senhor, eu suplico e rogo em favor dos desempregados, Senhor, em favor daquele que a despensa está vazia, Senhor, que não tem, Senhor, está aflito, Senhor. Papai, abra as portas para eles, acrescenta a fé deles, Senhor, e dê graça para que eles possam contribuir ao Senhor com alegria no coração, Senhor, que possam regozijar no Teu Espírito Santo, Senhor, fazer, Senhor, com o maior regozijo da alma, Senhor, para a glória do Teu nome, do Teu Filho Jesus, Papai, é que te pedimos todas essas bênçãos para todos sempre. Amém. Vamos deixar ir louvando ao Senhor. Quero cumprimentar uma igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu fiquei contente em ver aqui o irmão José Alves. Cantou um trechinho do hino 89. Fiquei até com vontade de ouvir inteiro. Próxima vez, canta inteiro. E esse hino 89, o autor dele é Manuel Sabino Bezerra. Uma letra muito linda, né? Um louvor muito maravilhoso, não é muito cantado na nossa igreja aqui. Eu, particularmente, não conheço, mas achei muito bonito. Próxima vez, o irmão José Alves canta na íntegra aí para nós. Estarei louvando ao Senhor Jesus com esse hino que tem por título Abre o Coração. E abre a carteira também, porque agora é o momento de recolher a oferta e estaremos louvando ao Senhor Jesus nesse instante. Número 12, irmão. Abre o coração, escute a voz amiga que fala com você. Não é ilusão, é realidade. Jesus te ama. Hoje Deus marcou o encontro com você. Basta só você acreditar.
Levante a cabeça e começa a lutar, e a vitória com certeza vai chegar. E hoje as barreiras vão cair em seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Mostra que a fé remove montanhas. Mostra que Deus tem o poder para fazer estremecer o inimigo que se levanta contra você. Mostra que Deus tem o poder para fazer estremecer o inimigo que se levanta contra você. Abre o coração, escute a voz amiga que fala com você. Aleluia, Jesus. Faça o seguinte, preste atenção. Levante a cabeça e começa a lutar, e a vitória com certeza vai chegar. E hoje as barreiras vão cair em seu favor. Louvado seja o nome do Senhor. Mostra que a fé remove montanhas. Mostra que Deus tem o poder para fazer estremecer o inimigo que se levanta contra você. Mostra que Deus tem o poder para fazer estremecer o inimigo que se levanta contra você. Abre o coração, escute a voz de Deus. Abre o coração, Jesus te ama. Abre o coração, escute a voz de Deus. Abre o coração, Jesus te ama. Deus abençoe nosso irmão Dejair com esse lindo hino que tem apresentado ao Senhor esta noite. Graças a Deus, irmãos. Queremos transmitir um abraço aos nossos irmãos que nos ouvem ali pela internet. Sei que são vários irmãos que estão ouvindo o culto essa noite, participando do culto através da internet. Quero deixar lá um abraço para o meu irmão Josuel Cavalcante Alves, lá da cidade de Limeira, São Paulo. Ele está ali
ouvindo o culto, juntamente ali com toda a sua família, irmã Cione, seus filhos. Que Deus abençoe grandemente. Um abraço ao irmão Josuel e todos os meus familiares ali na cidade de Limeira. Também a irmã Kela, irmão Juvenil, que com certeza está participando do culto também esta noite. Ao pastor Donizete, lá em Mogi Guaçu. Que Deus continue abençoando grandemente. Convido a igreja a colocar-se em pé para ouvirmos agora a mensagem da palavra do Senhor. Convido, portanto, aqui o nosso evangelista, irmão Gedeon, que irá trazer a mensagem do Senhor à igreja esta noite. Deus tem uma palavra para cada um de nós esta noite. Os irmãos que nos ouvem pela internet, fica ligado que o Senhor tem uma palavra ao seu coração. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão em pé, convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo de número 3. Vamos ler o versículo de número 15, apenas a última parte do versículo. Os irmãos achem aí a parte que fala: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 15. Depois estaremos lendo o versículo de número 17 e o 18. E depois o versículo de número 28. A palavra de Deus diz assim, capítulo de número 3 do livro de Daniel, capítulo de número 3, versículo 15. Vou esperar os irmãos acharem, tem alguns irmãos ainda procurando. Capítulo de número 3, versículo de número 15, diz assim, a última parte do versículo: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? É uma pergunta, e por sinal também uma afronta. Versículo 17, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do fogo, do forno de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Versículo de número 28, diz assim, falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus que possa livrar como este. Curve a sua cabeça por um instante. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, meu Deus amado, eu te peço, papai, que tu venha, meu Deus amado, abençoar a tua igreja, mediante, meu Deus amado, a tua palavra, a palavra que vai ser ministrada nesta noite. Guarda cada um dos teus servos nas tuas santas mãos, dá entendimento para que possamos compreender a tua palavra e me dê sabedoria, papai, para que possa ministrar a tua palavra de acordo com a tua palavra, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus queridos. Esse texto, eu acredito ser um texto bem conhecido pelos irmãos, que fala sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, que tiveram seus nomes trocados. Na realidade, os nomes deles eram Ananias, Misael e Azarias, e junto com eles também tinha Daniel, que também teve o seu nome trocado. Meus queridos, para que nós possamos entender este texto, é interessante que a gente também entenda por que o povo de Israel estava, nessa ocasião, em Babilônia.
Qual o motivo? O que tinha levado eles ali para a Babilônia? O povo de Israel, Deus tinha feito um pacto com eles e eles deveriam lavrar, ou seja, cultivar a terra por um período de 6 anos. Então, o primeiro motivo que nós encontramos para o povo estar em Babilônia, cativo, foi a desobediência. Porque Deus disse para eles, a terra, vocês vão cultivar a terra durante 6 anos. No 7º ano, a terra haverá de descansar, teria que ter um descanso, e no 1º ano, terminando esses 7 anos, deveria novamente voltar a cultivar a terra. O povo de Israel não obedeceu. E não obedeceu por um motivo, faltou fé. Faltou fé para confiar que Deus supriria as necessidades deles, daquele povo, no 6º ano, no 7º ano e no 1º ano. Porque quando eles voltassem a cultivar a terra, eles não iriam ter recursos, ou seja, a colheita passada para o sustento. Mas se eles tivessem fé, Deus providenciaria o sustento deles para que eles continuassem obedecendo o que Deus tinha mandado. No entanto, faltou fé. E eles, terminando o 6º ano, começando o 7º ano, eles não obedeceram. Isso aconteceu por 490 anos seguidos. Porém, a cada ano que o povo de Israel não deixava a terra descansar, Deus reservava um ano de cativeiro para eles. Se nós pegarmos e dividirmos 490 por 7, que era a semana de anos que a gente chama, se dividirmos por 7, nós teremos aí exatamente 70 anos. E 70 anos foi o tempo determinado por Deus para que Israel passasse em Babilônia escravizado, cativo, devido à sua falta de obediência, por ser desobediente. Então, meus queridos, nós temos que ter um compromisso sério com Deus e com a sua palavra. Nós devemos ser obedientes a Deus e a sua palavra. Ser obediente a Deus e a sua palavra é o papel de cada crente, de cada servo de Deus. Nós não podemos viver da maneira que nós achamos que devemos viver. Devemos analisar a palavra de Deus e vivermos conforme a sua palavra. Hoje em dia, tem muitas pessoas que têm as suas ideologias, as suas maneiras, o seu jeito de ser e vive da forma que acha que deve viver, enquanto que a palavra de Deus nos orienta a observar a palavra de Deus. A palavra diz assim: escondi a tua palavra em meu coração, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, para nós não desobedecermos as orientações de Deus, nós temos que guardar a palavra dele em nosso coração, viver a palavra dele, andar conforme a palavra dele. Então, o primeiro passo que nós vemos aí é a desobediência. E a desobediência também trouxe a falta de fé para o povo de Israel. O que é fé? A palavra de Deus nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não podemos ver. Ou seja, para que os irmãos possam entender, fé é nós trazermos à realidade aquilo que ainda não é real. Ou seja, a pessoa está enferma. Qual que é a realidade da pessoa? É a doença, é a enfermidade. Mas ela tem fé que ela vai ser curada. Então, ela traz à existência, que é a cura, o que ela não tinha. Que ela tinha era a enfermidade, então a enfermidade sai e a cura entra no lugar, ou seja, a realidade é uma, mas pela fé ele alcança traz essa realidade da cura para a sua vida. Ou seja, você quer algo, pede algo para Deus, você não tem, você não pode, e Deus na sua infinita bondade te concede. Você não tem, não pode, mas Deus pelas suas maravilhas, sua infinita bondade te concede. Isso é você trazer o que não existe à realidade. A palavra de Deus também diz que a fé é o firme fundamento, ou seja, é o alicerce. Quando falamos de firme fundamento, estamos falando de alicerce. Se nós construirmos uma casa sem alicerce, essa casa a tendência dela é cair, é desmoronar. Mas quando nós construímos a casa com alicerce e colocamos as colunas a construirmos de uma forma adequada,
com certeza, essa casa vai suportar os temporais, vai suportar os tempos maus e vai permanecer firme. Assim é a nossa fé, é o firme fundamento do crente. Resumindo, a fé é o alicerce do crente. Outro motivo que levou o povo de Israel para o cativeiro foi a idolatria. O povo de Israel vivia altos e baixos espiritualmente. Em um certo momento estava lá em cima a sua espiritualidade. Eram os melhores crentes, estavam cultuando e dando glórias a Deus. Mas com o passar do tempo, a fé do povo de Israel ia lá embaixo. E quando eles desciam essa escada da fé, quando eles iam a partes mais baixas da sua espiritualidade, eles abandonavam até mesmo Deus e se apegavam a deuses pagãos como Baal, Astarote e tantos outros deuses que eles se apegavam. Então, meus queridos, o povo de Israel vivia dessa maneira. E Deus traz o cativeiro babilônico para Israel, a fim de quê? De consertar Israel. Nem toda prova na tua vida, nem toda luta que você está passando talvez porque você esteja em pecado, mas pode ser também para corrigir alguma falha na nossa vida. Israel foi para o cativeiro para ser liberto da idolatria. Depois que passaram os 70 anos, Israel foi liberto, nunca mais se envolveu com a idolatria. A idolatria foi banida para sempre. Então o cativeiro foi o juízo de Deus para Israel. E muitas das vezes, nós, a igreja do Senhor, passamos por esses momentos. De repente tem algo na nossa vida que precisa ser consertado e nós passamos por momentos difíceis, às vezes não entendemos e às vezes a luta passa como se nós aprendêssemos alguma coisa e de repente nós nos pegamos nos mesmos erros, não aprendemos nada em algumas situações. Outras situações nós aprendemos e não cometemos mais os erros que antigamente cometíamos. Mas, para que os irmãos entendam, Israel, o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. E a palavra de Deus, estou falando isso porque estes jovens que eu citei o nome para vocês aqui, Ananias, Misael e Azarias, e também Daniel, eles foram levados também cativo para a Babilônia. No ano de 606 a.C., Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele cerca Jerusalém e na intenção de invadir. A palavra de Deus fala sitiar. Sitiar é cercar. Cercou com o seu exército e invadiu Jerusalém. E levou em 3 levas, por 3 vezes, foi até Jerusalém e levou algumas pessoas e levaram para lá, várias pessoas, podemos dizer assim, e levaram cativo essas pessoas para a Babilônia. E entre elas estavam esses jovens que eu citei o nome, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eles foram levados para a Babilônia e lá em Babilônia eles tiveram seus nomes trocados por um motivo. Qual que era o motivo? Confundir a religião, porque os nomes deles tinham significados. O nome para o povo de Israel sempre tem um significado. Quando nós falamos uma certa vez aqui sobre Mefibosete, Mefibosete significa vergonha devassaladora, avassaladora. E os nomes para Israel têm sempre um significado. E Daniel, que foi levado ali para a Babilônia, ele tinha o seu significado de Daniel, Deus é o meu juiz. Meus queridos, quem tem um Deus como seu juiz, ele está guardado e protegido. Eu acredito que essa igreja tem um Deus que é o juiz de vocês. Aleluia! Nós temos um Deus que nos guarda, que julga as nossas causas e não nos deixa à toa, que nos guarda e nos sustenta com as suas mãos toda poderosa. Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias significa Deus foi gracioso comigo. Como pode? Estão cativos, estão escravizados, mas eles tinham estampado em seus nomes a sua crença e a crença no Deus vivo todo-poderoso. Daniel, Deus é o meu juiz. Ananias, Deus foi gracioso comigo. E por que não falar com cada um dos nossos irmãos nesta noite?
Quantas vezes Deus tem sido gracioso contigo? Quantas vezes Deus tem sido gracioso comigo, com o seu povo, com a sua igreja? Quantos momentos de dificuldades você passou e Deus esteve do seu lado, te guardando, te sustentando, te livrando de todos os males? Quantos momentos da vida Deus esteve do teu lado, te ajudando? Esse Deus é mais do que gracioso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é o Deus da nossa salvação, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos protege. Misael diz da seguinte maneira o significado do seu nome: quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Não há ninguém, não há outro, não existe outro Deus como o nosso Deus, igreja. Não há um Deus tão poderoso quanto o nosso. Os deuses que dizem existir por aí são fruto da imaginação humana. Não passa de algo fictício, não passa de algo da imaginação do homem, mas o nosso Deus, o Deus de Daniel, o Deus de Ananias, o Deus de Misael, o Deus de Azarias, é um Deus maravilhoso, e não há outro Deus como este Deus. Não há um Deus como o nosso Deus, e é um Deus que guarda, é um Deus que sustenta, é um Deus que protege, é um Deus que livra de todo mal. Mas tem o quarto, Azarias. Azarias significa Deus é o meu ajudador. E nós podemos viver esses nomes na nossa vida, porque eu tenho certeza que Deus é o meu juiz, eu tenho certeza que Deus é gracioso comigo, eu tenho certeza que não existe outro Deus como o nosso Deus, e tenho certeza que Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador, é aquele que nos guarda e nos protege, é aquele que protege a tua família, é aquele que protege o teu esposo, a tua esposa, que guarda os teus filhos, é aquele que protege essa igreja, que protege cada um dos membros, dos irmãos dessa igreja. Este é o Deus que nós servimos, um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege. É o Deus que protege os irmãos que estão ouvindo esta mensagem, assistindo este culto nas suas casas através da internet. Este é o nosso Deus, um Deus ajudador, um Deus que peleja pelas nossas causas, um Deus que nos guarda e nos sustenta nas suas santas mãos com o seu poder e com a sua graça. No entanto, meus queridos, o rei de Babilônia, ele muda os nomes dos jovens, na intenção de confundir a sua religião, de confundir o Deus em quem eles acreditavam. E de repente eles colocam o nome de Beltesazar, de Daniel para Beltesazar, que são nomes babilônicos, e tem significado que remete a deuses pagãos. Beltesazar, por exemplo, significa Baal protege. Bel protege ou Baal protege. Baal é um deus pagão, não é um Deus verdadeiro, é um Deus fictício, fruto da imaginação humana, que não existe. Mas Nabucodonosor vivia no mundo idólatra e cria nesses deuses. Abidnego significa servo de Nebo. Nebo também é um deus babilônico, um deus pagão, e os nomes deles foram trocados. Beltesazar, ou seja, Daniel passou a ser Beltesazar, Ananias passou a ser Sadraque, Misael passou a ser Meseque, e Azarias passou a ser Abidnego, na intenção de confundir as mentes daqueles jovens. Porém, essa cilada, investida do inimigo, não funcionou na vida deles, porque eles não tinham estampado apenas no seu nome os nomes de Deus, os significados que remetia a Deus, mas estava aqui, cravado no coração de cada um deles. E é importante nós termos a palavra de Deus cravada e guardada no nosso coração, porque se um dia, meus queridos, retirarem esse livro santo das nossas mãos, se um dia nos proibirem de ler a palavra de Deus, se um dia nos proibirem de falar a palavra de Deus, nós teremos esta palavra guardada e bem guardada em nossos corações e em nossa mente. Então, meus queridos, nós não precisamos da visão, porque estamos com ela guardada aqui. Nós não precisaremos de qualquer manifesto, porque está guardada no nosso coração, e a palavra de Deus tem que estar na nossa vida, estampada na nossa vida, na vida de cada crente. Então esses homens estavam em terra estranha, mas estavam ali, certo, que tinha um Deus que
eles adoravam e que serviam com fidelidade. Esses meninos, adolescentes, cresceram, se formaram homens e eles adquiriram cargos políticos em Babilônia. Eles se tornaram pessoas importantes. A palavra de Deus que diz que os três, e Daniel também, eles foram versados no conhecimento, eles tinham todo o conhecimento, eles tinham conhecimento da ciência. Já no caso de Daniel, tinha a revelação de Deus na sua vida, além do conhecimento, tinha a revelação de Deus na sua vida. E uma certa vez, Nabucodonosor, que o seu nome também tem o significado, significa Nebo protege, ou Deus proteja o reino, melhor dizendo, Nebo protege o reino. Nabucodonosor significa isso, é uma atribuição a um Deus pagão para defender o seu reino. No entanto, meus queridos, este homem, ele tem um sonho. Esse sonho remete para o futuro. Existe uma ligação no sonho que ele teve com os impérios que vieram a acontecer, e o império ainda que vai acontecer no futuro, no tempo quando a igreja for arrebatada e tiver o reinado do anticristo, a grande tribulação. Mas por enquanto este ainda não aconteceu, mas parte desse sonho já se cumpriu, porque era um sonho profético, e ele tem um sonho. E ele chama todos os magos, chama as pessoas, adivinhos daquela época, e diz da seguinte maneira: olha, vocês têm que me dar a interpretação do sonho, mas não somente a interpretação do sonho, vocês também têm que dizer o que eu sonhei. Então os magos, os adivinhos não sabiam o que fazer, os sábios não sabiam o que fazer. Então Nabucodonosor diz da seguinte maneira: vocês vão morrer, se vocês não me derem o sonho e a interpretação, todos vão morrer. E nesses todos estaria incluído Daniel e os três amigos deles, Ananias, Misael e Azarias também estavam incluídos, porque eles também eram sábios, ditos considerados como sábios. No entanto, Daniel vai até o rei, vai até um comandante do rei, se eu não me engano, Arioque, e pede para que seja introduzido na presença do rei. E ele pede um tempo para se dedicar à oração, para falar com Deus, e Deus dá a interpretação do sonho para ele. Não somente a interpretação, mas o sonho. E então ele diz, e vai lá e revela o sonho e a interpretação do sonho para Nabucodonosor. Com isso, uma tragédia foi evitada, porque todos os sábios de Babilônia iriam morrer, incluindo eles, mas Deus deu a revelação para ele. Passando o tempo, Nabucodonosor resolve colocar esse sonho em prática e cria uma estátua que ele tinha sonhado com uma estátua. Porém, ele cria uma estátua toda, inteira de ouro. Essa estátua que ele criou foi inteira de ouro. E ele diz da seguinte maneira: vamos chamar as pessoas mais importantes, vamos chamar os príncipes, governadores, todas as pessoas importantes do reino, e vamos reunir todo o povo, e todo o povo vai ter que se prostrar diante dessa estátua. Quando ele faz isso, organiza um mega de um evento, chama toda a população, está ali junto com aquela população, está também junto com as pessoas importantes, está Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele ordena que os instrumentos sejam tocados, e quando terminasse ao som dos instrumentos, todos deveriam se prostrar, ou seja, se curvar diante daquela estátua. Quando um judeu se curva diante de alguma coisa, ele está adorando a esta coisa. Então o povo judeu pensava da seguinte maneira: eu não posso me curvar diante de outra coisa ou de outro ser que não seja Deus. Mardoqueu não se curvou, porque ele diante de Amã, porque ele entendia que ele não era Deus. E Sadraque, Mesaque e Abednego também não se curvaram, ou melhor, Ananias, Misael e Azarias não se curvaram. De repente tem uma multidão curvada, adorando aquela estátua, e de repente alguém olha e vê Sadraque, Mesaque e Abednego de pé. Tem um hino que diz assim: o povo se curvando e a igreja de pé. Meus queridos, nós não podemos nos curvar diante da idolatria, nós não podemos nos curvar diante do mundo,
Nós não podemos aceitar coisas do mundo dentro da igreja. Isso chama-se sincretismo religioso. Trazer o mundo para dentro da igreja. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos nos conformar com este mundo, com o que acontece lá fora. São pessoas querendo viver dentro da igreja como vive lá no mundo. No erro, na prostituição, no pecado e quantas coisas. Nós não podemos nos curvar diante do mundo. Nós não podemos nos curvar diante da idolatria. Se nós tivermos que nos prostrar, é diante de um Deus vivo e verdadeiro. Apenas diante desse Deus. Aleluia. Nós não podemos nos curvar diante de nenhuma idolatria. E quantos ídolos humanos tem por aí? Não são só ídolos de parede. Ídolos humanos que as pessoas se curvam. Meus queridos, me perdoem, mas eu tenho que fazer menção. Quantas pessoas adoram Lula como se fosse um Deus? Me perdoe, mas eu preciso falar isso. Quantas pessoas adoram este homem como se ele fosse um Deus e não é Deus? Crentes, servos do Senhor, adorando um ser humano e, por sinal, corrupto, cheio de falhas e tantas outras coisas. Aqueles 3 jovens não se prostraram, permaneceram de pé. Nessa ocasião não eram mais jovens, eram homens feitos. Não se prostraram. Nabucodonosor chama, manda trazê-los até a sua presença e diz da seguinte maneira: é de propósito que vocês estão fazendo isso? Afinal de contas, eram homens de confiança de Nabucodonosor. Eram príncipes, governadores, pessoas que faziam parte do meio, fazia parte ali do palácio, eram pessoas que governavam juntamente com Nabucodonosor. No entanto, ele pergunta: é de propósito que vocês estão fazendo isso? Em minhas palavras, digo que Nabucodonosor disse da seguinte maneira: vocês terão outra oportunidade. Os instrumentos vão tocar, e ao som dos instrumentos vocês vão se prostrar diante da estátua que eu fiz. Os instrumentos se tocam, eles tocam os instrumentos, melhor dizendo, e aqueles homens não se prostram, eles permanecem de pé. E é dessa maneira que a igreja tem que permanecer, de pé. Aleluia. A igreja não pode se prostrar diante do mundo. A igreja não pode se prostrar diante da idolatria. A igreja não pode se prostrar diante do pecado. A igreja não pode se conformar com este mundo. E aqueles homens permaneceram de pé. Aleluia. Entregaram as suas vidas em adoração a um Deus Todo-Poderoso. E de repente, meus queridos, Nabucodonosor dá uma ordem: jogue-os na fornalha de fogo ardente. A palavra de Deus diz que ela foi aquecida 7 vezes mais. Ela tinha sido superaquecida para que aqueles homens fossem jogados naquela fornalha. E os soldados pegam aqueles homens com as suas roupas do jeito que estavam, não dá tempo nem de tirar as suas vestes, e os lançam na fornalha de fogo ardente. Porém, tem um detalhe: a palavra de Deus traz um relato muito importante. Ela diz que apenas a labareda que passou, ou seja, para os irmãos entenderem, uma língua de fogo que passou, matou os soldados que levaram aqueles homens para a fornalha de fogo. Aqueles homens caem, são jogados na fornalha de fogo, e Deus faz algo miraculoso, um milagre Deus fez naquele momento. Porque nós sabemos que o fogo tem o poder de consumir. O que é o poder de consumir? É transformar uma matéria em cinza. Os soldados foram transformados, foram carbonizados, morreram queimados. Mas os 3 homens não, foram jogados ali dentro, e Deus tira, em relação àqueles homens, aos seus servos, o poder do fogo consumir. Se você pegar uma lenha, uma madeira e jogar no fogo, vai queimar a lenha, vai transformar num carvão, e o carvão vai se transformar em cinza. Se você pegar um papel e jogar no fogo, ele vai se consumir e vai se transformar em cinza. Se jogar um corpo de um animal ou de um homem, qualquer coisa, de um ser humano no fogo, ele vai consumir, carbonizar o corpo e vai transformar em cinzas. O fogo tem o poder de consumir. Porém, com relação àqueles 3 homens, Deus tirou o poder consumidor do fogo.
Meu querido, eu quero trazer algo de Deus para a tua vida nesta noite. O que você está passando, o nosso Deus é poderoso para te guardar e te ajudar. Este é o juiz da tua vida que julga as tuas causas. Este é o Deus gracioso na tua vida que está te sustentando com a sua mão direita. Este é o Deus que é o teu ajudador. E Ele está contigo nesta luta, está contigo nesta peleja. E Ele vai te dar força para você passar e sair vitorioso. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estão querendo trocar o teu nome, estão querendo te confundir. Estão querendo confundir a sua mente, mas Deus está contigo e você não será abalado, porque Deus te sustentará com a sua mão direita, com a destra da sua mão. Esses homens foram jogados ali e de repente Nabucodonosor olha para aquela fornalha de fogo e vê 4 homens ali dentro. Então ele faz uma pergunta emblemática. Ele diz da seguinte maneira: nós não lançamos 3 homens na fornalha? Quem é aquele 4º homem que está junto? Quem era aquele 4º homem? Para vocês entenderem. Uma certa vez, Deus vai conversar, ter uma conversinha com Moisés. Uma conversa, né? Que Deus não tem conversinha, é um papo sério, uma conversa séria. Então, Ele diz da seguinte maneira: tira as sandálias dos teus pés, Moisés, porque o lugar que está é terra santa. E de repente um arbusto, uma sarça, começa a pegar fogo. Imagine vocês, uma árvore de pequeno porte pegando fogo. E você olha e o fogo desta árvore não a consome, não transforma ela em carvão, não transforma em cinza. Não parece uma coincidência com o que aconteceu ali? Mas não é coincidência, é providência de Deus. Ele tira o poder para dizer: eu estou aqui manifestado. Teofania significa Deus se manifesta. Então Deus se manifestou de forma, numa teofania naquele arbusto. Deus se manifestou ali. E quando Deus se manifesta, Ele tem uma conversa séria com Moisés para livrar o povo do Egito. E ali é diferente, o povo já estava bem lá na frente. Esse povo, esses 3 jovens, esses 3 homens, ali na fornalha de fogo, o fogo não consome e aparece um homem lá dentro. Nabucodonosor olha e diz: é semelhante ao filho dos deuses. Teve uma revelação, mas ele se confundiu. Porque não é semelhante ao filho dos deuses de forma nenhuma. Semelhante, e por que não dizer é o filho do Deus vivo. Quem que estava ali não era simplesmente um anjo, mas o próprio Jesus se manifestou no meio daquele fogo ardente, daquela fornalha. Foi uma proteção, foi um escudo. A palavra de Deus diz assim: tu és o meu socorro bem presente no momento de angústia. Tu és a minha fortaleza, tu és a minha rocha, tu és o meu castelo forte, aleluia! Tu és o meu Deus, tu és o Deus da minha vida. Aqueles jovens estavam vivendo o significado dos seus nomes. Eles estavam tendo uma experiência com Deus. Deus ali estava sendo o seu juiz. Eles tinham acabado de ser julgados e condenados à fornalha de fogo. Mas Deus estava sendo ali gracioso com eles. Deus estava sendo com eles gracioso. E não haveria ali, nunca houve um Deus como este Deus. E Deus também estava sendo um Deus ajudador. Aleluia. Um Deus que guarda, um Deus que ajuda, um Deus que protege. Então, meus queridos, Nabucodonosor vê aquela situação, ordena que aqueles homens saiam da fornalha de fogo. Saia, Sadraque, Mesaque, Abidnego, que era assim que eles chamavam. Chamavam eles assim. E aqueles homens saem dali sem ser queimados. Mas antes disso é importante falar, porque eu li o versículo. Nabucodonosor desafia eles. Diz da seguinte maneira: quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? De repente tem alguém te afrontando. Onde? No trabalho, na escola, no meio onde você vive, no bairro que você mora. Quem está te afrontando? Eles não estão afrontando um homem, ou uma mulher, mas está afrontando um servo e uma serva de Deus. E Deus entrará com providência, porque Deus é o teu juiz. Deus é o Deus que julga a tua causa. Então, meus queridos,
quem é o Deus que pode te livrar? Eles respondem: não precisamos te responder este negócio. O meu Deus nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos. Ele vê que Deus desceu e livrou eles, livrou aqueles jovens, aqueles homens. Quando eles saem dali, quando eles saem daquela situação, a palavra de Deus diz que eles não tinham uma queimadura no seu corpo, não tinham um arranhão no seu corpo, e as suas vestes nem cheiravam a fumaça. Meus queridos, em casa, quando nós vamos fazer uma fritura, qualquer coisa, as mulheres sabem muito bem disso, se tiver arrumado, elas não querem nem chegar perto do fogão. Por quê? Porque aquele cheiro da gordura impregna na roupa. Agora imagine uma fornalha 7 vezes mais aquecida. E quando ele sai, Nabucodonosor percebe que não tinha nem cheiro de fumaça nas suas roupas. E ele faz um decreto. Ele faz um decreto e diz da seguinte maneira: bem-aventurado seja o Deus de vocês, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E eu digo para você, igreja, bem-aventurado seja o teu Deus. Bem-aventurado seja o teu Deus, aleluia. Bem-aventurado seja o teu Deus, aleluia. Bem-aventurado seja o nosso Deus. Bem-aventurado seja o teu Deus, disse Nabucodonosor, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ele fez um decreto. Meu querido, eu quero orar por você. Aleluia, ele fez um decreto, e ele disse da seguinte maneira, vou estar lendo o versículo para os irmãos entenderem. Ele disse da seguinte maneira, versículo de número 29. Vou continuar o versículo 28, que diz assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o livrou, que enviou o seu anjo. Na realidade, enviou o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus desceu ali e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, diz Nabucodonosor, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus, contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus que possa livrar como o Deus de Israel, como o nosso Deus, como o Deus da igreja, que é o Deus que nos guarda e nos sustenta nas suas mãos com poder e graça. Eu convido a igreja a colocar-se de pé. Queria fazer uma oração. Quero orar pelo nosso irmão. Qual que é o nome dele, Jonas? Renato? Renato, você pode vir aqui, meu querido? Aleluia. Quero orar por você. E esse irmão que está aqui sentado? É o haitiano, né? Eu quero orar por você também. Vem aqui, meu querido, eu quero orar por você. Nosso Deus é poderoso. Você é evangélico, Renato? Não? Quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Meus queridos, o Renato está aceitando a Cristo. Isso mesmo, Renato? Aceita Jesus? Está aceitando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar. Livre das drogas. Meu Deus, o nosso Deus é poderoso para te sustentar, para te guardar e livrar de todo mal. Feche os seus olhos, vamos orar pelos nossos queridos irmãos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estão, meu Deus amado, os teus servos, papai. Eu te peço, meu Deus amado, que tu venha, papai, através do teu poder e da tua graça, entrar, meu Deus amado, com providência na vida do teu servo, Pai. Repreender, meu Deus amado, todo mal, Senhor Jesus, guardá-lo e sustentá-lo nas tuas santas mãos. Tu és um Deus de poder, um Deus que guarda, um Deus que sustenta e um Deus, meu Deus amado, que conhece a necessidade dos teus servos. Pai, entra com providência no lar, na casa do teu servo, guarda, livra de todo mal, meu Deus amado, toda investida do inimigo que se levantar contra ele, papai, que seja desfeita agora pelo poder que é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Pai, guarda e sustenta o teu servo em nome do Senhor Jesus. Também te peço, papai, pelas pessoas que o rodeiam, meu Deus amado, pelas pessoas que estão do seu lado, meu Deus eterno, se estiver alguém enfermo, que tu cure, que tu repreenda todo mal,
mal, que tu traga, meu Deus amado, paz, meu Deus amado, que tu sustente ele, que dê, meu Deus amado, alívio ao seu coração e a daqueles que estão ao seu redor, Pai. Guarda e sustenta, livra, meu Deus amado, de todo mal, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Pai, aqui está, meu Deus amado, Renato, papai, que está passando, meu Deus amado, por esses momentos, meu Deus amado, de dificuldade, e que tu, meu Deus amado, tenha o libertado, Senhor, das drogas, dos vícios, papai, e ele está se rendendo a ti. Querido Deus, eu te peço, Senhor, que o nome dele possa estar escrito no livro da vida. Também te peço, meu Deus amado, que tu vá até o lar dele, papai, que abençoe, meu Deus amado, a sua família, que o guarde, meu Deus amado, livre de todos os males. Abençoa, papai eterno, Renato, Deus, dá condições, meu Deus amado, para ele permanecer firme na tua palavra. Oh Pai, abençoa todos que estão à sua volta, meu Deus amado. Se porventura na família dele houver alguém que está desviado dos teus caminhos ou que ainda não te conheça, que eles venham chegar ao conhecimento da tua palavra. Querido Deus, entra na vida dele, repreende a enfermidade, dá força, meu Deus amado, para vencer o vício, Senhor, dada a tua graça, e que ele possa continuar firme na tua casa, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, em teu nome, papai, eu abençoo o teu servo, repreendo toda enfermidade, repreendo todo vício, para a honra e glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Renato, Deus fez festa no céu nesta noite por tua causa, por causa da tua decisão. Está tendo festa no céu. O seu nome, a partir de agora, está escrito no livro da vida. E esta igreja, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Permanecemos e somos uma família em Cristo Jesus. Eu sou teu irmão, você é meu irmão, e você é irmão de toda esta igreja, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Deus abençoe, meu querido. A paz do Senhor. Deus te abençoe. Aleluia. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Quantos querem render graça por essa linda mensagem que o Senhor usou aqui, o teu filho, para trazer para a igreja do Senhor esta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a todos os irmãos que participaram conosco, que Deus continue o abençoando grandemente, que todo sacrifício se retribui em bênçãos para cada um dos irmãos. Também os nossos irmãos que participaram conosco através da internet, que Deus continue abençoando de uma forma toda especial. Hoje o culto está terminando um pouquinho mais cedo, irmão, visto de algumas irmãs que estão na sede e alguns irmãos aqui que têm que buscar as esposas ali na sede. Que Deus abençoe a toda a igreja. Convido aqui o presbítero Ronaldo, que irá orar e dar a bênção apostólica. Grandioso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra que o Senhor falou aos nossos corações, ó Deus. Toma nas tuas mãos a tua igreja, leve em paz, Senhor, livrando de todo mal, de todo acidente, Senhor, dando uma noite de descanso, ó Deus, e fortalecendo o teu povo na tua presença, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, e todos nós dizemos amém.